Você já sentiu isso? Aquela sensação de estar correndo em uma esteira invisível. Você se esforça, planeja, deseja com cada fibra do seu ser um amor, uma carreira de sucesso, paz de espírito, prosperidade. Mas, por mais que você corra, a paisagem parece não mudar. O que você deseja parece sempre um passo à sua frente, como uma miragem no deserto da sua ambição. E se eu te dissesse que a força que você usa para perseguir é a mesma que, sem querer, repele o que você tanto busca? E se eu te dissesse que existe uma sabedoria antiga, forjada no fogo do império mais poderoso do mundo, que ensina exatamente o contrário? Não a arte de perseguir, mas a ciência de atrair. Há mais de 2000 anos, em meio ao caos do Império Romano, um grupo de filósofos descobriu um sistema operacional para a mente humana tão robusto, tão profundo, que continua a ecoar através dos séculos. Eles eram imperadores, escravos, dramaturgos, comerciantes. E eles não buscavam fama, fortuna ou prazer como fins em si mesmos. Eles buscavam algo muito mais valioso, uma fortaleza interior inabalável. Eles eram os estoicos. E hoje nós vamos desvendar 7 dos seus segredos mais profundos. Não para simplesmente pensar positivo ou para aplicar uma lei da atração superficial, mas para construir, tijolo por tijolo, uma mentalidade que não apenas atrai o que você deseja, mas o torna digno de recebê-lo e capaz de mantê-lo. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir não é um conjunto de truques, mas um manual para uma vida de propósito, resiliência e, finalmente, de uma silenciosa e poderosa atração. Se você sente que esta jornada pode transformar não apenas a sua vida, mas a de alguém que você conhece, alguém que precisa ouvir esta mensagem, considere se inscrever no canal, deixar o seu like para que este conhecimento alcance mais pessoas e compartilhar este vídeo. Sua jornada começa agora e a primeira parada é a mais fundamental de todas. Capítulo 1. O segredo da cidadela interior, a dicotomia do controle. Imagine um arqueiro. Ele passa anos aprimorando sua arte. Ele escolhe a melhor madeira para o seu arco, tece a corda com precisão, fabrica suas flechas com um equilíbrio perfeito. No momento do disparo, ele controla sua postura, sua respiração, a tensão no arco, o ponto de mira e o instante exato em que solta a flecha. Tudo isso está em seu poder. Mas no momento em que a flecha deixa o arco, ela entra em um mundo que ele não controla. Uma rajada de vento inesperada, um movimento súbito do alvo, a umidade do ar. O resultado final, acertar o centro do alvo, não está, em última análise, em suas mãos. O primeiro e mais libertador segredo estoico é este: a dicotomia do controle. A vida, assim como o tiro com arco, é dividida em 2 esferas: aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos. Parece simples, não é? Mas reflita por um instante sobre quanta energia mental, quanto sofrimento emocional nós investimos na esfera que está completamente fora do nosso alcance. Nós nos frustramos com o trânsito, nos irritamos com a crítica de um colega, nos desesperamos com uma crise econômica. Gastamos nosso recurso mais precioso, nossa atenção, tentando mudar o vento. O filósofo estoico Epiteto, que começou a vida como escravo e se tornou um dos mestres mais influentes de Roma, resumiu isso de forma brutalmente honesta. A principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são as externas que não estão sob meu controle e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Por que isso funciona para atrair o que desejamos? Porque a atração não nasce da necessidade desesperada, mas da eficácia centrada. Quando você foca 100% da sua energia no que pode controlar, sua ética de trabalho, sua atitude, sua generosidade, suas reações, você se torna uma força da natureza.
Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se torna um mestre de suas ações. E um mestre de si mesmo é magneticamente atraente para oportunidades, para pessoas de qualidade e para o respeito. 3 coisas que você deve fazer. 1. Pratique o diário estoico. Ao final de cada dia, escreva sobre um desafio que enfrentou. Desenhe 2 colunas. Em uma, liste os aspectos que estavam fora do seu controle. Na outra, os que estavam sob seu controle. Sua reação, suas palavras, a decisão que tomou. Isso treina sua mente a fazer essa distinção automaticamente. 2. Estabeleça metas internas, não externas. Em vez de "vou conseguir aquela promoção", sua meta se torna "vou ser o profissional mais preparado, disciplinado e colaborativo do meu time". A promoção é um resultado externo, um subproduto. A excelência é um processo interno, totalmente seu. 3. Use a visualização negativa. Passe alguns minutos pela manhã imaginando que perdeu as coisas que mais valoriza. Sua saúde, seus entes queridos, seu emprego. Não para ser mórbido, mas para cultivar uma profunda gratidão pelo que você tem agora. Isso o ancora no presente e reduz o desejo ansioso pelo que você não tem. 3 coisas que você não deve fazer. 1. Reclamar do incontrolável. Reclamar é essencialmente uma oração para a estagnação. Cada segundo gasto se queixando do tempo, da política ou do comportamento de outra pessoa é um segundo roubado do seu progresso. E 2. Basear sua felicidade em validação externa. Viver para os likes, para os elogios, para a aprovação dos outros é entregar as chaves da sua felicidade para qualquer um que passe. Sua cidadela interior não pode ter portões abertos para a opinião pública. 3. Obsessivamente. Planejar o futuro distante. Ter uma direção é vital. Mas tentar controlar cada variável de um plano de 5 anos é uma receita para a ansiedade. Foque no que pode fazer hoje com excelência. O futuro cuidará de si mesmo. Ao dominar este primeiro segredo, você não está se tornando passivo. Pelo contrário, está liberando uma quantidade imensa de energia para agir onde realmente importa. Você está construindo a fundação da sua fortaleza. Capítulo 2. O fogo alquímico. O obstáculo é o caminho. Paz. O imperador romano Marco Aurélio, talvez o homem mais poderoso do mundo em seu tempo, escreveu em seu diário pessoal, não para publicação, mas para si mesmo: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Pense nisso por um momento. Não é contorne o obstáculo, não é ignore o obstáculo. O obstáculo é o caminho. Este é o segundo segredo, uma peça de alquimia mental que transforma veneno em remédio. A nossa tendência natural é ver um problema, um feedback duro, uma demissão, uma crise financeira, uma lesão como um fim de linha, uma barreira que nos impede de seguir em frente. O estoico vê de forma diferente. Ele vê o obstáculo como a matéria-prima para a sua grandeza. Como isso é possível? Cada obstáculo exige de nós uma nova virtude. Uma traição exige de nós o perdão e a sabedoria. A perda de um emprego exige resiliência e criatividade. Uma crítica injusta exige paciência e autocontrole. A falha de um projeto exige humildade e a capacidade de aprender. O obstáculo não está no seu caminho. Ele é o seu caminho de treinamento. A academia onde você fortalece os músculos da sua alma. A atração, neste contexto, é o resultado direto da sua força. Pessoas e oportunidades não são atraídas pela vida fácil de alguém, mas pela resiliência demonstrada por quem superou vidas difíceis. Nós admiramos a cicatriz, não a pele intocada. Nós confiamos naqueles que foram testados pelo fogo.
Ao abraçar os obstáculos, você não está apenas resolvendo um problema, está esculpindo a si mesmo em alguém que, por sua própria natureza, atrai soluções e sucesso. Thomas Edison, cujos laboratórios foram consumidos por um incêndio devastador, viu as chamas e disse a seu filho: "Vá chamar sua mãe e todas as amigas dela. Elas nunca mais verão um incêndio como este." No dia seguinte, ele disse a um repórter, com suas economias de uma vida em cinzas: "Graças a Deus, todos os nossos erros foram queimados. Agora podemos começar de novo." Essa mentalidade não apenas o ajudou a reconstruir, mas cimentou sua lenda. Ele não foi definido pelo obstáculo. Ele o usou como combustível. O que fazer diante de um obstáculo? 1. Mantenha a calma e a perspectiva. O primeiro passo é controlar sua percepção. Não entre em pânico. Respire. Lembre-se, o evento em si não é o problema, mas sim o seu julgamento sobre ele. 2. Encontre a ação. Desmembre o obstáculo. Qual é a uma coisa, por menor que seja, que você pode fazer agora? Não pense em resolver tudo, apenas no próximo passo. Enviar aquele e-mail, fazer aquela ligação, escrever a primeira linha de código. A ação quebra a paralisia do medo. 3. Transforme-o em aprendizado. Pergunte-se: o que esta situação está tentando me ensinar? Que habilidade estou sendo forçado a desenvolver? Veja o desafio não como uma punição, mas como uma lição personalizada do universo. O que não fazer? 1. Perguntar: por que eu? Esta é a pergunta da vítima. Ela drena seu poder e o coloca em um ciclo de autopiedade. A pergunta do estoico é: bem, o que vou fazer a respeito disso? 2. Esperar que o problema desapareça, sozinho. A negação é uma estratégia de curto prazo com consequências desastrosas a longo prazo. Enfrente a realidade de frente, por mais brutal que seja. 3. Culpar os outros. Apontar o dedo pode trazer um alívio momentâneo, mas o aprisiona. Ao assumir a responsabilidade pela sua resposta, você retoma o controle e o poder de mudar o resultado. Cada vez que você transforma um obstáculo, você envia uma mensagem ao universo: estou pronto para mais. E paradoxalmente, o universo responde, não necessariamente com menos obstáculos, mas com maiores oportunidades disfarçadas de desafios. Capítulo 3. O beijo do destino. Amor fati. Nós aprendemos a aceitar o que não podemos controlar e a usar os obstáculos como caminho. Mas os estoicos nos levam a um nível ainda mais profundo, a um estado de espírito tão radical que pode parecer insano para a mente moderna. Este é o terceiro segredo. Amor fati. Do latim, o amor ao destino. Não se trata de apenas tolerar o que acontece. Não é ranger os dentes e dizer, ok, eu aguento. É mais do que isso. É amar tudo o que acontece. O bom, o mal, o feio. Amar a promoção e amar a demissão. Amar o encontro e amar a separação. Amar o sucesso e amar o fracasso. O filósofo Friedrich Nietzsche, que redescobriu e popularizou essa ideia, a chamou de sua fórmula para a grandeza em um ser humano. Que nada se queira diferente, nem para frente, nem para trás, nem por toda a eternidade. Não meramente suportar o necessário, menos ainda dissimulá-lo, mas amá-lo. Mas por que amar o sofrimento? Porque resistir à realidade é a definição de insanidade. É como gritar com a chuva para que pare. A chuva não se importa. Sua raiva e frustração só servem para encharcar sua alma. Amar o destino significa entender que cada evento, cada reviravolta, é um fio essencial na tapeçaria da sua vida. Remover um único fio, mesmo o mais escuro, desfaria a obra-prima inteira. A pessoa que pratica o amor fati não deseja que o passado tivesse sido diferente. Ela vê como cada erro a fortaleceu,
Como cada coração partido a tornou mais compassiva. Como cada falha a ensinou uma lição inestimável. Ela olha para suas cicatrizes, não com arrependimento, mas com o orgulho de um guerreiro. É aqui que o poder de atração se torna quase místico. Quando você ama o que é, você para de sangrar energia desejando o que não é. Você se torna totalmente presente, totalmente engajado com a vida como ela se apresenta. Essa aceitação radiante cria uma calma e uma confiança que são profundamente magnéticas. As pessoas são atraídas por quem não está em guerra com a realidade. As oportunidades fluem para quem sabe encontrar o bem em qualquer situação. Pense no kintsugi, a arte japonesa de reparar cerâmica quebrada com laca misturada com ouro. A filosofia por trás é que a peça se torna mais bonita e valiosa por ter sido quebrada. Suas cicatrizes são sua história, sua força. Amor fati é aplicar kintsugi à sua própria vida. Como praticar o amor fati? 1. Use o mantra. Isto também é bom. Diante de um evento negativo, repita para si mesmo: isto é o que me foi dado. Eu vou amar isso. Vou encontrar a oportunidade nisso. Force seu cérebro a procurar o lado positivo. 2. Reescreva sua história. Pense em um grande fracasso do seu passado. Agora, escreva a história de como esse evento, na verdade, foi uma bênção disfarçada, o catalisador para o seu maior crescimento. 3. Abrace o processo. Apaixone-se não apenas pelo resultado que deseja, mas pelo esforço, pela luta, pelo processo de se tornar quem você precisa ser para alcançar esse resultado. O que o amor fati proíbe. 1. Viver no e se? E se eu tivesse aceitado aquele outro emprego? E se eu não tivesse terminado aquele relacionamento? Essa tortura mental é a antítese do amor fati. O passado é imutável. Ame-o como foi. 2. Ressentimento. Guardar rancor é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. O amor fati exige que você liberte os outros e a si mesmo do peso do passado. 3. Desejar a vida de outra pessoa. A comparação é o ladrão da alegria. Sua jornada é única. Amá-la incondicionalmente é a única maneira de vivê-la plenamente. Com o amor fati, você não está mais à mercê da vida. Você está dançando com ela, seja qual for a música que ela toque. E quem não quer dançar com alguém que conhece todos os passos? Capítulo 4. O relógio da clareza. Memento mori. Nas ruas da Roma antiga, quando um general celebrava uma grande vitória em um desfile triunfal, um escravo ficava atrás dele, sussurrando continuamente em seu ouvido uma única frase: Memento mori. Lembre-se, você é mortal. No auge da glória, no momento de maior ego, ele era lembrado da verdade final. Este é o quarto segredo estoico e talvez o mais paradoxalmente vivificante. Lembrar-se da morte. Nossa cultura moderna foge da morte. Nós a escondemos, a negamos, falamos sobre ela em sussurros. Os estoicos corriam em sua direção, não por morbidade, mas por clareza. A consciência da nossa mortalidade não é para nos deprimir, é para nos despertar. Como Steve Jobs disse em seu famoso discurso em Stanford, lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas da vida. Porque quase tudo, todas as expectativas externas, todo o orgulho, todo o medo de constrangimento ou fracasso, essas coisas simplesmente desaparecem em face da morte, deixando apenas o que é verdadeiramente importante. Eu disse, Gil, como a morte atrai a vida que desejamos. Porque a morte é o filtro definitivo. Ela elimina o trivial, o medo de pedir um aumento, a hesitação em iniciar uma conversa, a procrastinação daquele projeto dos sonhos. Tudo isso parece ridículo quando confrontado com o fato de que nosso tempo é finito.
Memento mori o força a perguntar: estou vivendo uma vida que será bem lembrada? Estou usando meus dias preciosos com propósito? Essa urgência o impulsiona à ação. Você para de adiar a felicidade para algum dia, que pode nunca chegar. Você se torna ousado, autêntico e focado no que realmente importa. E essa autenticidade é incrivelmente atraente. As pessoas são atraídas por quem vive com paixão e propósito, por quem não tem tempo para jogos ou superficialidades. Ao viver cada dia como se pudesse ser o último, você extrai o máximo dele. E essa intensidade vibrante atrai experiências e pessoas da mesma frequência. Como praticar o Memento Mori? Mod 1. Contemple sua mortalidade. Comece seu dia com uma simples reflexão. Eu posso não voltar para a cama esta noite. Isso não é para causar ansiedade, mas para inspirar ação e gratidão ao longo do dia. 2. Faça a pergunta do último dia. Antes de iniciar uma tarefa ou se preocupar com algo pequeno, pergunte-se: se este fosse o meu último dia na Terra, eu gastaria meu tempo fazendo isso? Isso ajuda a priorizar radicalmente. 3. Valorize seu tempo como sua vida. Sêneca disse: não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. Trate seu tempo com o respeito que você trata sua vida, porque eles são a mesma coisa. Diga não com mais frequência para o que não importa, para poder dizer sim para o que importa. O que o Memento Mori destrói. 1. Procrastinação. A ilusão de que você tem todo o tempo do mundo é o maior inimigo da realização. Memento Mori cura a procrastinação com um senso de urgência saudável. 2. Rancores e brigas pequenas. Segurar um rancor parece fútil quando você percebe a brevidade da vida. Perdoe rapidamente. Conecte-se profundamente. 3. Viver para agradar os outros. A opinião dos outros não importará no seu leito de morte. O que importará é se você foi fiel a si mesmo. Lembrar-se da morte é o segredo para viver plenamente. É o relógio que nos lembra que é hora de ser feliz, de ser corajoso, de amar e de criar. É agora. Capítulo 5. O fio invisível. Simpatia. Nós construímos nossa fortaleza interior, aprendemos a amar nosso destino e a viver com urgência. Agora, os estoicos nos pedem para olhar para fora, mas com uma nova perspectiva. Este é o quinto segredo. Simpatia. A consciência da nossa interconexão fundamental. Marco Aurélio escreveu: medite frequentemente sobre a rapidez com que passam e desaparecem as coisas que existem e as que estão por vir. Porque a substância é como um rio em fluxo perpétuo, e perto de ti está o abismo infinito do passado e do futuro. O que não é bom para a colmeia não pode ser bom para a abelha. A ideia é simples e profunda. Somos todos parte de um único organismo. Cada ser humano, cada animal, cada planta, cada estrela, tudo está conectado. Somos como células individuais no corpo do cosmos. O que beneficia o todo, me beneficia. O que prejudica o todo, me prejudica. Isso contraria diretamente a mentalidade moderna do cada um por si. A busca pelo sucesso é frequentemente retratada como uma competição brutal. Para eu ganhar, alguém tem que perder. Os estoicos diriam que esta é uma visão perigosamente curta. Como a interconexão atrai o que desejamos. Porque ela muda o jogo de competição para colaboração. Quando você age com a consciência da simpatia, suas ações são guiadas pela justiça, pela bondade e pelo desejo de contribuir para o bem maior. Você se torna um colega de trabalho que ajuda os outros a brilhar, não apenas a si mesmo. Você se torna um líder que serve sua equipe, não que é servido por ela. Você se torna um amigo que ouve com empatia, não que espera sua vez de falar. E qual é o resultado? Você constrói confiança.
você cria lealdade. Você desenvolve uma reputação de integridade e generosidade. As pessoas querem trabalhar com você, promover você, ajudá-lo. As oportunidades não vêm até você por manipulação, mas porque você se tornou um centro de gravidade positivo. Você atrai o sucesso servindo os outros, porque entende que o sucesso deles é, em última análise, o seu. Como praticar a simpatia? 1. Pratique a gentileza anônima. Faça algo de bom por alguém sem qualquer chance de ser descoberto. Pague o café de um estranho, ajude alguém com uma tarefa, doe para uma causa. Isso treina seu cérebro para agir para o bem do todo. 2. Amplie o zoom. Quando estiver estressado com um problema pessoal, reserve um momento para contemplar a terra do espaço. Veja sua cidade, seu bairro e a si mesmo. Perceba como seus problemas são pequenos no grande esquema das coisas e como estamos todos juntos nisso. 3. Procure o humano no outro. Em uma discussão ou conflito, em vez de focar nas diferenças, procure ativamente pela humanidade compartilhada na outra pessoa. Seus medos, suas esperanças, suas lutas. Isso gera empatia e dissolve a hostilidade, o que a simpatia elimina. 1. Egoísmo e ganância. É impossível agir com ganância pura quando você realmente acredita que está roubando de si mesmo no futuro ou de outra parte do seu próprio corpo. 2. Solidão e alienação. Como você pode se sentir verdadeiramente sozinho se é parte integrante de tudo o que existe? A solidão é uma ilusão criada pelo ego. 3. Indiferença ao sofrimento alheio. A dor do outro é, em algum nível, a sua dor. A simpatia o compele a agir com compaixão. Ao tecer este fio invisível de conexão em suas ações diárias, você deixa de ser uma ilha e se torna um porto seguro. E todos os navios, carregados de oportunidades, procuram por um porto seguro para ancorar. Capítulo 6. O tesouro inviolável. A virtude é o único bem. Chegamos agora ao coração da filosofia estoica, o segredo que amarra todos os outros. Pode ser o mais difícil de aceitar, mas é o mais poderoso. O sexto segredo é: a virtude é o único bem. Para os estoicos, tudo no mundo pode ser dividido em 3 categorias. 1. O bem. As virtudes: sabedoria, justiça, coragem e temperança, autocontrole. 2. O mal, os vícios, loucura, injustiça, covardia e excesso. 3. Os indiferentes. Todo o resto, saúde, riqueza, fama, dor, pobreza, doença, morte. Sim, você ouviu direito. Para um estoico, riqueza não é um bem. Saúde não é um bem. São indiferentes preferidos. É bom tê-los, mas eles não têm valor moral inerente e não são necessários para viver uma vida boa e feliz. A única coisa que é verdadeiramente boa é um caráter virtuoso. Porque essa ideia radical é a chave suprema da atração? Porque ela inverte completamente o seu foco. A maioria das pessoas persegue as coisas indiferentes, dinheiro, status, acreditando que elas lhes trarão felicidade. Elas comprometem seus valores, agem com injustiça, perdem a coragem, tudo por um bem externo. O estoico faz o oposto. Ele persegue a virtude acima de tudo. Em cada situação, ele não pergunta: o que eu ganho com isso? Mas sim, qual é a coisa corajosa a fazer? Qual é a coisa justa? Qual é a coisa sábia? E aqui está o paradoxo magnífico. Ao focar exclusivamente em se tornar a melhor versão de si mesmo, mais sábio, mais justo, mais corajoso, mais disciplinado, você, como um efeito colateral quase inevitável, se torna o tipo de pessoa que alcança o sucesso externo. Pense nisso. Quem recebe as maiores responsabilidades e promoções
a pessoa que demonstra sabedoria e justiça em suas decisões. Quem inspira lealdade e confiança? A pessoa que age com coragem e integridade. Quem domina suas finanças e sua saúde? A pessoa que pratica a temperança e o autocontrole. Você para de perseguir borboletas, os indiferentes, e em vez disso, constrói um belo jardim, seu caráter. E então, as borboletas vêm até você. Atrair o que você deseja não é sobre querer um carro novo. É sobre se tornar o tipo de pessoa disciplinada e focada que pode ganhar e manter esse carro. Não é sobre desejar um relacionamento perfeito. É sobre se tornar a pessoa virtuosa que pode construir e sustentar um amor profundo. Como praticar a busca pela virtude? 1. Use as virtudes como bússola. Antes de uma decisão importante, pause e pergunte: o que a sabedoria me diria para fazer? E a justiça, e a coragem, e a temperança? Use-as como um conselho de sábios. 2. Estude modelos de virtude. Leia biografias de grandes homens e mulheres que exemplificaram essas qualidades. Nelson Mandela, Abraham Lincoln, Marie Curie. Aprenda com suas lutas e suas escolhas. 3. Haja com integridade, especialmente em segredo. A verdadeira medida do caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. Pague o preço certo, devolva o troco extra, diga a verdade mesmo quando for difícil. Cada pequena ação constrói o hábito da virtude. O que a busca pela virtude destrói. 1. A ansiedade pelo resultado. Se sua meta é agir com virtude, você sempre pode vencer, não importa o resultado externo. Você fez a coisa certa. Isso é a vitória. 2. O medo da perda. Você pode perder seu dinheiro, sua saúde, sua reputação, mas ninguém pode tirar sua virtude de você. É o único tesouro verdadeiramente seu. 3. A inveja. Você para de invejar a riqueza ou o status de outra pessoa porque percebe que essas são coisas indiferentes. Em vez disso, você admira o caráter virtuoso onde quer que o encontre. Ao fazer da virtude seu bem supremo, você encontra a liberdade da necessidade, do medo e da opinião alheia. Você se torna a fonte do seu próprio bem-estar. E essa autossuficiência é a forma mais elevada e potente de atração. Capítulo 7. O poder da pausa, o assentimento e a fortaleza final. Nossa jornada pelos segredos estoicos nos trouxe ao último passo, que não é tanto um segredo, mas a prática diária que une todos os outros. É a aplicação prática na linha de frente da vida. O 7º segredo é o caidomínio do assentimento. Os estoicos acreditavam que não são os eventos que nos perturbam, mas nossos julgamentos, nossas opiniões sobre eles. Um evento acontece. Você recebe um e-mail crítico. Essa é a primeira impressão, uma impressão neutra. O caos ou a calma que se seguem dependem do que acontece a seguir, no espaço de uma fração de segundo. Você tem uma escolha. Você pode assentir imediatamente a essa impressão, concordar com o julgamento inicial de "isso é terrível, meu chefe me odeia, estou em apuros", ou você pode pausar. Você pode dizer a si mesmo: "Isso é apenas uma primeira impressão e não o que ela pretende ser. Deixe-me examinar isso." Essa pausa é o seu superpoder. É o espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço, você pode aplicar todos os outros segredos. Você pode aplicar a dicotomia do controle. O e-mail está escrito: "Não posso controlar isso, posso controlar minha resposta." Você pode ver o obstáculo como o caminho. Este feedback é uma oportunidade para melhorar. Você pode praticar o Amor Fati. Ok, isso aconteceu. Eu vou amar este desafio e o que ele vai me ensinar.
Você pode lembrar do memento mori. No grande esquema da vida, este e-mail importa tanto assim? Você pode invocar a simpatia. Talvez meu chefe esteja tendo um dia ruim, ele também é humano. E você pode buscar a virtude. Qual é a resposta mais sábia, justa e corajosa a este e-mail? A atração final não vem de uma grande epifania, mas de milhares de pequenas pausas. Milhares de momentos em que você escolhe a resposta em vez da reação. É nesse pequeno espaço que você constrói sua fortaleza interior. Uma mente que não é facilmente abalada por eventos externos, que não é escrava de suas emoções. E uma pessoa com essa fortaleza mental é a pessoa que todos querem por perto em uma crise. É o parceiro estável, o líder confiável, o amigo resiliente. É a pessoa que não precisa de nada do mundo exterior porque já possui a si mesma. E como um princípio fundamental do universo, aquilo que não é necessitado muitas vezes vem com mais abundância. Como praticar a pausa e o assentimento? 1. Crie um gatilho de pausa. Quando sentir uma emoção forte, raiva, medo, ansiedade, treine-se para ter uma ação física imediata. Respire fundo 3 vezes, toque seu pulso, dê um passo para trás, crie uma âncora que sinalize pause agora. 2. Questione suas impressões. Fale com suas impressões como se fossem uma pessoa. Você é realmente o que parece ser? Quais fatos suportam esse julgamento? Existe outra maneira de ver isso? 3. Pratique a meditação e a atenção plena. Essas práticas treinam formalmente sua capacidade de observar seus pensamentos sem se identificar com eles, fortalecendo o músculo da pausa. O que a falta de assentimento consciente causa? 1. Reatividade emocional. Você se torna uma marionete de suas emoções, puxado por cada gatilho externo, resultando em arrependimentos e decisões ruins. 2. Estresse crônico. Viver em um estado de reação constante mantém seu corpo e mente em um modo de luta ou fuga, esgotando sua energia e saúde. 3. Vulnerabilidade à manipulação. Se você não questiona suas próprias impressões, é facilmente influenciado pelas opiniões e agendas dos outros. A construção dessa fortaleza não é um trabalho de um dia, é a prática de uma vida inteira. Mas cada vez que você pausa, cada vez que escolhe sua resposta, você adiciona mais um tijolo à sua cidadela interior, tornando-se mais forte, mais calmo e, paradoxalmente, mais poderoso no mundo exterior. Nós viajamos de volta à Grécia e Roma antigas, e o que encontramos não foi um mapa do tesouro para riquezas externas, mas o projeto de uma alma inabalável. Vimos que o segredo para atrair o que desejamos não está em truques ou técnicas de manifestação, mas em uma profunda mudança interna. Trata-se de focar obsessivamente no que podemos controlar, de ver cada obstáculo não como uma barreira, mas como o próprio caminho, de amar o destino em toda a sua beleza e dor, de viver com a urgência que só a consciência da morte pode trazer, de agir como parte de um todo interconectado, de buscar a virtude, não a validação, e de, momento a momento, dominar o espaço entre o que acontece e como respondemos. Isso não é fácil. É simples, mas não é fácil. Requer prática, disciplina e coragem. Mas o prêmio não é apenas o sucesso que você pode obter. O prêmio é a pessoa que você se torna no processo. Uma pessoa que não é abalada pelo caos. Uma pessoa que encontra oportunidades na adversidade. Uma pessoa que é uma fonte de força e estabilidade para os outros. Uma pessoa que vive com propósito e integridade. E essa pessoa não precisa mais atrair nada. Ela se torna um centro de gravidade. A excelência, a oportunidade, o respeito e o amor são naturalmente puxados para a sua órbita. A jornada estoica não termina aqui.
Na verdade, ela apenas começou. Qual desses segredos mais ressoou com você? Qual deles você vai começar a praticar hoje? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar outra pessoa a começar sua própria jornada. E se esta mensagem trouxe valor à sua vida, se você acredita que ela pode acender uma luz para alguém que está navegando na escuridão, por favor, inscreva-se no canal. Deixe o seu like, para que mais pessoas encontrem este conteúdo e compartilhe este vídeo. Lembre-se, o universo não lhe dá o que você quer, ele lhe dá quem você é. Vá e comece a construir a si mesmo.